Você acredita em extraterrestres? Será que eles existem? Será que eles são seres espirituais, seres físicos que habitam outros planetas? Será que eles podem nos influenciar? Nós vamos responder tudo isso e muito mais nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje nós estamos aqui para falar sobre os extraterrestres, os alienígenas. Essa imaginação de que extraterrestres existem, ela permeia a cultura popular. Algumas pessoas acreditam que seres extraterrestres visitaram a Terra há milênios atrás. Alguns acreditam que certos monumentos foram criados pelos extraterrestres. A cultura do entretenimento está cheia de personagens que vieram do espaço, que habitam entre nós, que nos salvam, são super-heróis. Mas alguns acreditam que isso não é apenas mitologia ou ficção científica, mas que os alienígenas existem de fato, estão no nosso sistema, estão no nosso planeta entre nós e estão a fim de nos ajudar, de nos fazer ajudar o nosso planeta. Eles estão aqui para fazer com que a gente evolua e resolva problemas que a sociedade e o planeta têm há milênios. Mas será que isso é um fato? O que será que a Bíblia fala sobre isso? Alguns chegam até a afirmar que alguns desses seres celestiais iluminados trabalham para Jesus Cristo, para o nosso benefício e o benefício do nosso planeta. Mas será que isso é verdade? Vamos ver o que a Bíblia responde sobre isso. Primeira pergunta é: a Bíblia confirma a existência de extraterrestres? Sim, a Bíblia confirma a existência de extraterrestres. Ela diz que os extraterrestres existem, que é uma vida abundante, mais complexa e muito mais interessante do que qualquer ufólogo ou escritor de ficção científica poderia imaginar. Mas espere, eu não estou falando daqueles homenzinhos verdes, cabeçudos, com olhos pretos. Não, eu estou falando de seres espirituais criados por Deus. Eles são muito abundantes. Deus não criou vida apenas aqui no nosso planeta. Há um mundo espiritual também criado por Deus. E a Bíblia deixa claro isso em algumas passagens. E eles não nos visitam com discos voadores. E sim, eles são extraterrestres se você levar em consideração que extraterrestre é toda aquela vida ou todo aquele ser vivo que se origina fora da Terra. Mas e seres físicos que habitam outros planetas? Bom, quanto a isso a Bíblia não fala. A Bíblia só deixa claro ou só dá a entender que a vida inteligente existe só no nosso planeta, a Terra. Inclusive foi para cá que Deus mandou o seu filho, onde ele pregou e realizou milagres e falou muito sobre o reino de Deus. E foi aqui, no nosso planeta, que Deus reivindicou o direito de governar. Ah, Guilherme, mas isso só deve significar o seguinte: que de todos os planetas habitados, apenas a Terra pecou, e por isso que Jesus só foi enviado para cá. Não, porque quando Adão e Eva pecaram, ou seja, aceitaram aquele argumento da serpente, de Satanás, Adão e Eva na verdade estavam questionando o direito de Deus governar sobre seres inteligentes. E o pecado afetou todo o universo. Isso significa que mesmo que os extraterrestres existissem, eles não seriam mais desenvolvidos ou mais evoluídos ou mais santos do que nós. Eles também seriam pecadores. O pecado teria afetado eles. Portanto, se existissem seres físicos fora da Terra que não pecaram, eles seriam chamados como testemunhas de Deus contra a humanidade pecadora. Porque afinal de contas, como eu disse, Adão e Eva questionaram o direito de Deus governar. Ou seja, caíram na lábia de Satanás e talvez Deus não seja tão bom governador assim. Mas então esses seres seriam chamados para dizer: nós não pecamos porque o reino de Deus é bom sim. Se Deus usou homens imperfeitos para mostrar que o seu poder de governar era bom, por que ele não faria isso com seres de outros planetas? Por que ele não permitiria que seres de outros planetas viessem até nós e dissessem: o reino de Deus realmente funciona?
Mas por que eu decidi fazer um vídeo com esse tema agora? Simplesmente por causa de uma observação que eu fiz há poucos dias na internet. Nos últimos dias tem surgido muitos vídeos e textos falando sobre a vida extraterrestre. E algumas coincidências estão acontecendo. Como por exemplo, se você, assim como eu, tem curiosidade e gosta de olhar algumas coisas na internet, você vai observar que ultimamente estão falando muito sobre a Área 51, uma base da Força Aérea Americana que existe lá nos Estados Unidos, no deserto de Nevada, onde supostamente a vida extraterrestre é examinada, onde seres alienígenas talvez até trabalhem lá, onde discos voadores são pesquisados e até desenvolvidos. E surgiu um grupo na internet que está com vontade de invadir essa base para retirar de lá todas as provas de que a humanidade precisa de que a vida extraterrestre existe e de que ela já está na Terra. Bom, depois começou a surgir boatos sobre uma nova tecnologia que está chegando, que é o 5G. A maioria dos nossos celulares usa a tecnologia 4G e a tecnologia 5G vai superar em muito a qualidade de comunicação e outras coisas que a tecnologia pode fazer. Alguns teóricos dizem até que o 5G pode manipular a sua mente e que algumas imagens poderiam ser projetadas em locais para te induzir a fazer o que um governo mundial deseja. Outra coisa também que aconteceu foi que no dia 20 de julho deste ano, agora de 2019, chegamos à data limite. A data limite seria uma data que um médium previu para que a Terra e a humanidade fossem examinadas por seres espirituais, extraterrestres, para saber se nós temos a capacidade de uma evolução espiritual, para que a nossa sociedade pudesse finalmente se encontrar com os extraterrestres e que os extraterrestres tivessem autorização para nos ajudar a resolver os problemas da nossa sociedade e do nosso planeta. Esses seres então trariam para nós um conhecimento que nos fariam, por exemplo, encontrar a cura para doenças que são incuráveis, como o câncer, a AIDS, nos mostrariam o caminho para novas tecnologias surpreendentes que a imaginação nem consegue conceber. E alguns dizem até que os alienígenas nos dariam a capacidade de ter o conhecimento dos deuses. Acho que se você conhece a Bíblia, você sabe que essa promessa foi feita lá no Jardim do Éden e que desencaminhou toda a humanidade. Para que você entenda melhor o que é a data limite, eu vou deixar aqui na descrição e também no card o link de um vídeo de dois rapazes que explicam o que eles pensam, o que as pessoas que acreditam na data limite, o que elas acreditam que seja, o que elas acreditam que vai acontecer. Eu ia fazer um vídeo explicando isso, mas como eu sou cristão, algumas pessoas poderiam dizer que eu estou manipulando informações. Então eu vou deixar aqui pessoas que pesquisaram sobre o assunto e que não tem ligação com religião nenhuma, expliquem para você. Então vai estar aí na descrição. Alguns acreditam também que os governos do mundo já sabem da existência da vida extraterrestre e que estão esperando apenas uma autorização para revelar tudo isso ao mundo. Então aí você vai ver no vídeo que eu vou deixar na descrição. Mas aí vamos para uma pergunta super importante. Deus usaria extraterrestres, seres celestiais, para se comunicar com a humanidade? A resposta é não. A Bíblia mostra que Deus se comunicou com Adão, Eva, Noé, Abraão e muitos outros personagens da Bíblia através de voz, sonhos, visões. E ele usou esse método inclusive para que a Bíblia fosse produzida, fosse escrita. E se você acha que Ezequiel ele viu discos voadores, descarte isso. Ezequiel estava tendo uma visão, era uma visão simbólica. Ezequiel não viu discos voadores como alguns insistem em dizer. Era uma visão, eram símbolos, era uma visão que não significava nada a ver com os alienígenas, né, físicos que estamos falando. E uma vez a Bíblia sendo produzida,
Deus não precisa enviar mais um ser celestial para se comunicar conosco. Tudo o que Deus queria falar para a humanidade, ele deixou escrito na Bíblia. A própria Bíblia diz isso, quando ela diz que ela é capaz de deixar o homem plenamente e completamente equipado para toda boa obra. Ou seja, qualquer coisa que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a nossa salvação, como ter um relacionamento com Deus, a Bíblia diz. Mas, Guilherme, eu já ouvi relatos de pessoas que receberam um espírito, um ser de luz, que inclusive tem nome, Ashtar Sheran. E ele diz que trabalha numa frota intergaláctica que está aqui próximo ao nosso planeta. Ele trabalha com Jesus e ele se comunica para alertar as pessoas de como elas alcançar a paz, o amor, a evolução espiritual e de como transformar a Terra num paraíso. Como eu devo acreditar que este ser não está trabalhando para Jesus se ele prega sobre o amor e a paz, a união da humanidade e até mesmo um paraíso na Terra? É verdade. Eu já ouvi falar desse Astacheran, que é um ser que os esotéricos, os espíritas, os médiuns diz que é um ser de luz, espiritual e extraterrestre que trabalha para Jesus e que está aqui para ajudar a Terra a alcançar a paz, a prosperidade, a união e um paraíso. Mas observe só, este ser, ele nunca fala o nome de Deus. Ele nunca fala sobre arrependimentos de pecado. E ele sempre prega sobre o amor, a paz e a união de uma forma extremamente diferente da que Jesus pregava. Ele não confronta o pecado. Ele quer apenas que sejamos bonzinhos. Qualquer religião serve, qualquer coisa serve, e que você não precisa mudar o seu comportamento. Não precisa se arrepender dos seus pecados. É um ser que tem uma mensagem parecida com a de Jesus, mas com um comportamento bem diferente. E o apóstolo Paulo alertou que se ele mesmo, ou até mesmo um anjo, pregasse um evangelho diferente do que ele, Paulo, havia pregado, ou que fosse além do que ele já tinha ensinado, era para ser considerado maldito. Alguns também são enganados porque esses supostos seres extraterrestres indicam que a Terra vai passar por um problema cataclísmico, e alguns até se parecem muito com o que a Bíblia já profetiza. Mas diferente do que Deus deixou escrito na Bíblia, do que Jesus ensinou, esses seres dizem que nós precisamos tomar certas atitudes que Deus não concorda, que Jesus não concorda, como por exemplo, sempre surge os que dizem que devemos fugir para algum lugar para sermos salvos de uma catástrofe. Outros até já afirmaram que se uma espaçonave alienígena aparecer, nós devemos fazer de tudo para entrar nela para sermos salvos da destruição que a Terra vai sofrer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que para sermos salvos precisamos de uma relação pessoal com Deus, como alguns versos bíblicos indicam. E Jesus Cristo disse o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem será que tentaria desencaminhar a humanidade do que Deus prometeu, do que Deus ensinou, das formas de escape que Deus forneceu, e ao mesmo tempo diria que está trabalhando para Deus? A Bíblia deixa bem claro que Satanás pode se disfarçar até em anjo de luz. Satanás ele se aproveita da grande crise mundial, do grande desespero das pessoas, para oferecer para elas algumas saídas que sejam bastante atraentes e sem arrependimento de pecado, porque aí fica mais fácil, mais atraente ainda. E assim as pessoas começam a dar ouvido a espíritos enganadores, como a Bíblia também previa. Então tome muito cuidado se daqui a alguns dias ou anos soluções para os problemas típicos da humanidade começarem a aparecer, como por exemplo a resolução de conflitos históricos, ou cura para doenças incuráveis, e até mesmo aparições confirmadas pelos governos do mundo de seres extraterrestres que estariam aqui para nos ajudar.
Porque sim, isso não vai demorar muito. Alguns líderes mundiais vão começar a dizer que os extraterrestres existem, estão entre nós e vão nos ajudar a resolver os problemas do mundo. Tome muito cuidado, porque quem vai realmente resolver os problemas do mundo é Deus, através do seu reino e do seu rei, Jesus Cristo. Qualquer paz e segurança prometida pelos governos do mundo é mera mentira de Satanás. Os que preferem seguir os conselhos de extraterrestres ao invés dos conselhos da Bíblia caem num erro muito fatal e será desencaminhado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se você acha que mais pessoas precisam ouvir o que foi dito nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você acha que eu devo falar mais detalhes, se eu devo continuar esse vídeo, deixa aí um comentário dizendo as suas ideias sobre isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu vou trazer mais assuntos interessantes para nós. Muito obrigado por assistir até aqui e eu espero você para o próximo vídeo. Tchau!